Olá, essa é a nossa segunda videoaula sobre convecção forçada de calor. Na primeira videoaula, nós definimos o que é uma camada limite da convecção, camada limite térmica e camada limite de velocidade. Também vimos os números adimensionais que são utilizados no cálculo do coeficiente de convecção nas equações empíricas, que são os números de Reynolds, o número de Nusselt e o número de Prandtl. Nessa videoaula, abordando a analogia em sistemas de transferência de calor, nós pretendemos entender um pouco melhor como as equações empíricas, que também nós vimos na aula anterior, foram obtidas. Como vimos em nossa última videoaula, Nusselt, que é definido como sendo o produto do coeficiente de convecção vezes o comprimento característico dividido pela condutividade térmica do fluido, é uma função dos números adimensionais de Reynolds e Prandtl. Um procedimento, então, envolveria o uso da análise dimensional da forma do teorema de Peay-Buckingham para encontrar o número de Nusselt e, finalmente, encontrar o coeficiente de convecção, o H. Nós não vamos nos aprofundar no teorema Peay-Buckingham, que estabelece que existe um número de grupos adimensionais independentes que explicam completamente um fenômeno físico. Quando eu digo que nós não vamos nos aprofundar neste teorema, eu quero dizer que nós não vamos aplicar o conceito para encontrar o número de variáveis físicas dimensionais e os parâmetros utilizados para encontrar as variáveis adimensionais. O objetivo, portanto, será aplicar as variáveis já definidas para encontrar os parâmetros adimensionais. O número de Nusselt é assim chamado em homenagem a Wilhelm Nusselt, que propôs grupos adimensionais, agora conhecidos como principais parâmetros na teoria da semelhança em transferência de calor. Seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento da teoria da analogia entre a transferência de calor. Essa teoria estabelece que se dois ou mais processos são governados por equações adimensionais com a mesma forma, os processos são ditos análogos. Isso é, a transferência de calor é análoga nos dois processos. Essa teoria da analogia foi amplamente aplicada durante a Segunda Guerra Mundial no desenvolvimento de aeronaves e ainda hoje é aplicado em scale-up de sistemas utilizando análise em túneis de vento. Para aplicar o conceito de analogia na transferência de calor, vamos resolver esse exemplo. O exemplo fala então que testes experimentais usando o ar como fluido de trabalho foram realizados em parte de uma pá de uma turbina. O fluxo térmico para a pá de comprimento de corda igual a 40 mm em um ponto particular foi medido como sendo 95.000 watts por metro quadrado. Para manter uma temperatura superficial em regime estacionário de 800 graus Celsius, quando o ar a 161,3 metros por segundo atravessa essa pá a 1.000 graus Celsius, o calor transferido para a pá é removido por uma substância refrigerante que circula em seu interior. Portanto, o ar a 1.000 graus Celsius fornece calor para a pá e essa pá retira o calor através de um fluido refrigerante, para manter a temperatura superficial igual a 800 graus Celsius. E ele pede, determine o fluxo térmico no mesmo local adimensional em uma pá de turbina similar com um comprimento de corda igual a 80 mm, quando a pá operar em um escoamento com ar que está numa temperatura de 100 graus Celsius e uma velocidade de 10 metros por segundo, com uma temperatura superficial de 20 graus Celsius. Vamos desenhar então os dois sistemas. O primeiro é uma pá com comprimento de corda de 40 mm e o segundo é uma pá com comprimento de corda de 80 mm. O primeiro sistema está submetido a uma velocidade de 161,3 metros por segundo, enquanto o segundo está submetido a uma velocidade de 10 metros por segundo. A temperatura do fluido no primeiro sistema, então, era de 1.000 graus Celsius, e a temperatura do fluido no segundo sistema era de 100 graus Celsius. Nessas condições, para manter a temperatura superficial a 800 graus Celsius, um fluxo de calor foi medido como sendo igual a 95.000 watts por metro quadrado.
E então pede-se para determinar o fluxo de calor do segundo sistema, no qual a temperatura superficial deve ser mantida a 20 graus Celsius. Existe assim um canal dentro da pá desta turbina por onde passa um fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante tem a finalidade de garantir a retirada desse fluxo térmico que está sendo transferido para a turbina, para a pá da turbina. Como nós vimos quando aplicamos o conceito de camada limite térmica, o ar em contato com a superfície da pá da turbina, ele estará na mesma temperatura da turbina, ou seja, o ar em contato com a superfície da pá da turbina no sistema 1 estará a 800 graus Celsius, enquanto que o ar em contato com a superfície da pá da turbina 2 estará a 20 graus Celsius. O ar em uma distância que ultrapassa a camada limite térmica, ele estará, no caso do sistema 1, a 1000 graus Celsius e no caso do sistema 2, a 100 graus Celsius. Agora, o próximo passo, nós precisamos encontrar então as propriedades do ar. Só que nós vemos que nós temos o ar a 1000 graus Celsius no sistema 1 e a 800 graus Celsius no sistema 1. Nós temos o ar em duas temperaturas. Então, para encontrar as propriedades do ar, nós vamos utilizar a temperatura média. Ou seja, nós não vamos pegar o ar nem a 1000 graus Celsius nem a 800 graus Celsius, nós vamos pegar o ar a uma temperatura de 900 graus Celsius. De forma análoga, no sistema 12, a temperatura do ar, antes de atingir a camada limite, ele está a 100 graus Celsius. E depois essa temperatura no ar vai reduzindo até chegar a 20 graus Celsius. O ar, em contato com a superfície da pá da turbina 2, estará a 20 graus Celsius. Assim, vamos pegar as propriedades do ar na média, que é a média de temperatura entre o ar antes de chegar na camada limite térmica e o ar em contato com a pá da turbina, que é 20 graus Celsius. A média, então, da temperatura vai dar 60 graus Celsius. Agora, nós podemos encontrar as propriedades do ar. Para encontrar as propriedades do ar, vamos, então, utilizar uma tabela de propriedades do ar. No primeiro caso, o ar a 900 graus Celsius, as propriedades serão encontradas serão essas. E para o ar a 60 graus Celsius, as propriedades serão essas. Assim, nós temos que a viscosidade no sistema 1, viscosidade cinemática no sistema 1, é igual a 152,9 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. E o número de Prandtl é igual a 0,7206. E para o sistema 2, a viscosidade é igual a 18,96 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo, enquanto que o número de Prandtl é igual a 0,7202. Agora, então, podemos calcular o número de Reynolds para os dois sistemas. Assim, utilizando a seguinte equação para calcular o número de Reynolds, onde Reynolds é igual a velocidade vezes o comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática, encontramos que o número de Reynolds para o sistema 1 é igual a 4,219 vezes 10 elevado à quarta. Calculando assim o número de Reynolds para o sistema 2, obtemos o valor de 4,219 vezes 10 elevado à quarta. Como o número de Reynolds do sistema 1 é igual ao número de Reynolds do sistema 2 e o número de Prandtl do sistema 1 é igual ao número de Prandtl do sistema 2 do ponto de vista prático, ele não é idêntico, mas ele é muito próximo, então nós vamos considerar que eles são iguais do ponto de vista prático. Dá para ver aqui que a diferença entre eles é igual a 0,0004. Como nós sabemos que Nusselt é uma função de Reynolds e Prandtl, e como Reynolds 1 é igual a Reynolds 2 e Prandtl 1 é igual a Prandtl 2, os sistemas são ditos análogos. Se os sistemas são análogos, nós podemos afirmar que o número de Nusselt do sistema 1 será igual ao número de Nusselt do sistema 2. Ou seja, H1 LC1 dividido por K1 é igual a H2 LC2 dividido por K2. Agora, portanto, podemos determinar o H2 com base no H1. H2 será, portanto, igual a H1 vezes LC1 dividido por K1 vezes K2 dividido por LC2, onde o H1 pode ser encontrado aplicando a lei de resfriamento de Newton. Assim, determinamos que o H1 é igual a 475 watt por metro quadrado Kelvin. Agora, portanto, conseguimos encontrar o valor de H2. Mas antes de encontrar o valor de H2,
precisamos voltar à tabela de propriedades do ar e encontrar o valor da condutividade do ar nas respectivas temperaturas 1 e temperatura 2. Assim, utilizando os valores da condutividade térmica do ar na temperatura média do sistema 1, que é igual a 74,65 vezes 10 elevado a menos 3 watt por metro Kelvin, e na temperatura média do sistema 2, que é igual a 28,08 vezes 10 elevado a menos 3 watt por metro Kelvin, conseguimos determinar o coeficiente de convecção do sistema 2. O coeficiente de convecção, portanto, do sistema 2 será igual ao coeficiente de convecção do sistema 1 vezes o comprimento característico do sistema 1 dividido pela condutividade térmica do sistema 1 vezes a condutividade térmica do sistema 2 dividido pelo comprimento de corda do sistema 2. Portanto, o coeficiente de convecção do sistema 2 será igual a 89,336 watt por metro quadrado Kelvin. E, finalmente, podemos obter o fluxo de calor do sistema 2, aplicando a equação da lei de resfriamento de Newton. Ou seja, o fluxo de calor, então, para o sistema 2 será igual a 7.146,95 watt por metro quadrado. A resposta deste exemplo é o fluxo de calor no sistema 2. Foi encontrado aqui igual a 7.146,95 watt por metro quadrado. Esse exemplo serviu para ilustrar o conceito de analogia em transferência de calor. Agora, vamos utilizar este mesmo exemplo. Deixa eu voltar lá em cima, onde nós esquematizamos o exemplo. Vamos imaginar agora o sistema 1. Vamos imaginar que o sistema 1 esteja em laboratório e que eu consiga mudar a velocidade. Ou seja, eu vou mudar a velocidade com que o ar atinge essa pá. Se eu mudar a velocidade com que o ar atinge essa pá, eu vou obter novos números de Reynolds, certo? Obtendo outros números de Reynolds, eu consigo, então, propor uma equação. Eu consigo, através de uma regressão linear, propor uma equação que descreve esse sistema para vários números de Reynolds. É claro, dentro da faixa estudada. Eu também posso mudar a temperatura. Mudando a temperatura, eu vou obter o sistema com vários números de Prandtl. Eu conseguiria obter uma equação no qual Nusselt ficaria como função de Reynolds e Prandtl. Apenas um exemplo ilustrativo. Vamos propor a seguinte equação. Nusselt é igual a uma constante que multiplica o número de Reynolds elevado a um valor m vezes o número de Prandtl elevado a um valor n. Se eu fizer o logaritmo dessa equação, eu consigo linearizar essa equação. Neste caso, ela ficaria dependendo de duas variáveis. Ou ainda, eu posso modificar a equação acima da seguinte forma. Como o Prandtl depende apenas do fluido, e se eu manter o mesmo fluido, o Prandtl será constante. Eu apenas modificaria a velocidade para modificar o número de Reynolds, e eu obteria uma outra equação linear com apenas uma variável. Agora que eu tenho a equação que correlaciona o número de Nusselt com o número de Prandtl e o número de Reynolds, eu posso fazer vários experimentos em laboratório e traçar um gráfico. Colocar os pontos experimentais, traçar um gráfico e, através de uma regressão, obter as equações que vão descrever. É claro, neste exemplo, eu propus uma equação que pode ser linearizada aplicando uma função logarítmica. Então, depois de linearizar a equação, eu utilizo os dados experimentais obtidos no laboratório e encontro os parâmetros da equação, que é o valor da constante, o valor de m e o valor de n. Não necessariamente eu preciso utilizar essa equação, ou preciso utilizar uma regressão linear, eu posso utilizar uma regressão polinomial, logarítmica, e obter diferentes equações. Vamos analisar agora a mesma tabela de equações empíricas que nós vimos no final da nossa última aula sobre convecção forçada. Então, nós vemos que são diferentes equações. A equação 7 é parecida com a equação que foi proposta no nosso exemplo, mas existem várias equações. A equação de Churchill e Oslo é bem mais complicada. Mas ele obteve essa equação e ajustou os parâmetros. Os parâmetros ajustados em laboratório, portanto, foram esses valores de 0,3387, que multiplica o Prandtl,
O outro parâmetro ajustado foi 1/3, que é no qual o Prandtl está elevado, ou o Raynold elevado a meio, e assim por diante. Embaixo dessa equação, ele também encontrou um outro parâmetro, que é o 0,0468, e também encontrou os coeficientes no qual esse termo da equação está elevado, que é igual a 2/3 e 1/4. Vemos nessa videoaula, portanto, um exemplo de aplicação da analogia em sistemas de transferência de calor e também exploramos um pouco como as equações empíricas que nós aplicaremos para resolver os exercícios daqui para frente foram obtidas. Em nossa próxima videoaula, aplicaremos essas equações empíricas na resolução de problemas reais, onde o coeficiente de convecção necessita ser encontrado. Até a próxima videoaula.